A história de hoje tem belos tons de ironia, sarcasmo e muita tristeza. Então vamos lá. Quando tu encontra, aliás, quando tu junta uma mulher com más intenções e com belos atributos físicos, com um homem já de meia idade, panaca, abobado das ideias e promíscuo, é um match perfeito. Bem, essa história ela traz lágrimas, traz muito suor, muito cheiro de metal e também histórias tristes e não tão tristes assim. Mas vamos lá, para que eu consiga tecer a vocês o que vai acontecer quanto a esse senhor de meia idade e essa moça, eu primeiro tenho que traçar a vocês um background. Beleza, a época ali, o período é 2012 por aí. Na ocasião, eu já tinha passado por uma série de empresas onde eu, às vezes acabava ficando 6 meses, menos de um ano. Então, vários percalços na vida e chegou um ponto em que eu pensei, cara, realmente quando eu tentei lidar no mundo corporativo e ficar mais próximo a pessoas, as coisas não deram tão certo. Eu vou voltar a trabalhar com máquinas, que é o que eu fiz na juventude. E aí tentei me dedicar e voltar ao ramo metal mecânico, onde eu passei por um tempo pelo ramo imobiliário. Trabalhei no setor de locação de uma imobiliária e foi com certeza, se não o pior, o segundo pior, o primeiro ou segundo pior trabalho que eu tive na vida. Me perdoem os colegas que eu tive lá, porque desenvolvi amizades na ocasião, mas assim, o clima era uma merda, tá? Desculpa, mas era mesmo, tá? Beleza. Dada essa informação, fui trabalhar com estruturas metálicas e voltei a ser soldador e trabalhar com a parte do projeto da estrutura. Vocês vão entender um pouco melhor por quê. Lá na ocasião, eu não tinha um computador para projetar, então, como eram estruturas que não eram simplificadas e não vem o caso eu querer explicar para vocês o que é, mas pensem, a complexidade de uma estrutura de um posto de combustível, quando vocês veem lá o telhado, tá? Debaixo daquele monte de plástico e aço galvanizado tem estrutura de aço. Aquilo ali que eu fiz. Só que na ocasião não tínhamos quem desenhasse algo pra gente ter as referências e construir os gabaritos. Beleza, o que eu tinha que fazer? Pegar um giz e desenhar no parquet, no piso de parquet. Um amigo meu que hoje se tornou engenheiro civil, aliás, 10 anos atrás, tornou-se engenheiro civil, ficou com pena e me ensinou a desenhar em CAD. Fiquei com essa referência. Aí eu me apliquei, ele viu que eu estava desenvolvendo bem, começou a me ensinar todo o padrão da empresa que ele trabalhava, sem falar nada, arrumou para mim uma entrevista no fim daquele ano, e eu, ao fim de um ano, já estava cotado e já empregado para o ano seguinte numa empresa, sem que ninguém soubesse ali onde eu estava. Passou a virada do ano, eu informei as pessoas e comecei lá no ano seguinte. Beleza. Muito grato a isso e me fez desenvolver. Aí eu fui parar nessa empresa do ramo de estruturas. Uma empresa forte e bem consolidada. Porém, vocês lembram que no início do vídeo eu citei a respeito da moça mal intencionada com belos atributos físicos e de um cara panaca que tem síndrome de Peter Pan e que, mesmo com a maturidade batendo e com os percalços da vida, o cara realmente conseguiu não aprender nada. A curva dele de fazer dinheiro e de empreendedorismo era ascendente, porém, na época em que eu comecei a chegar, já não conseguia mais ascender tanto. Já estava num momento de quase início da parábola ao contrário. Já nas questões de, sei lá, diria eu que cuidar de si, né, e cuidar de com quem ele andava, e principalmente cuidar muito dos pensamentos dele, quanto a usar mais a mentalidade fluida do que a mentalidade que é um misto entre espiritualidade e alma, vamos dizer assim, o cara já estava com a curva dele descendente há um tempo. Motivo, já havia se separado de maneira conflituosa com a ex-mulher, e no período em que eu cheguei, esse episódio que eu estou contando já havia passado. Que é o quê? Ele, com um papinho na internet um dia, de uma moça com belos atributos, e aí pense, vocês lembram daquele grupo lá que tinha o tal do Creu? Vocês lembram da moça que era o grande expoente daquele momento ali, daquele devaneio? Pois é, essa moça com quem ele falava tinha os mesmos atributos físicos, porém até diria a vocês que esteticamente de rosto era até mais bonita. Beleza, eis que essa moça sai da região sudeste, lá de onde ela veio, e veio parar aqui na nossa região. Aí o cara, obviamente, equipou uma casa, pegou boa parte de suas reservas, que era para manter o caixa da empresa, e foi lá e injetou tudo nessa moça. Como a gente diz aqui, na nossa região, enfiou o dinheiro no rabo. Tá? E aí pensa o seguinte, como se fosse o do cachorro, ok? Mas vocês entenderam a conotação. Perfeito. E na ocasião, se hoje 500 mil reais é muito dinheiro, imagine isso lá em 2010 ou antes, tá? Eu não sei dizer pra vocês em que período, mas com certeza isso deve ter 15 anos ou mais. Então assim, é muita grana. É como se hoje tu tentasse queimar 1,2 milhão, tá? Equivalentes.
Essa pessoa usou 300 mil, acho que pra fazer sei lá o quê, e o restante investiu, sei lá, numa casa, deduzo eu, pelas coisas que eu ouvi de comentário. Afinal, como eu não sou ela, não tem como eu dizer onde esse dinheiro foi parar, né? Só sei que quando eu cheguei, depois de ganhar a confiança de muitas pessoas, acabei sabendo desse episódio. Como não estou expondo o nome de ninguém, não vejo problema nenhum em falar pra vocês, afinal, é uma história verídica. E ela vem de encontro com uma história que eu contei que vai passar em algum momento aqui, ou talvez já tenha passado logo no início desse vídeo, um card onde eu conto a minha história quando eu volto a falar com essas pessoas, que foi agora no ano de 2026. Aí confiram lá, que daí é a parte 2, que é a continuidade disso que eu tô contando. Como eu vi que deu bom, eu vou falar da história da parte 1. Beleza, conversa vai, conversa vem, ele traz a moça, investe essa grana, só que daí, logicamente, né, ela com as más intenções e com o seu belo atributo físico, tentando criar uma outra carreira artística. E é óbvio, com toda a performance dela e com toda a sua vivacidade, altivez e, obviamente, com toda a sua polidez escultural física, é óbvio que cada vez que ela alçava a essa carreira artística, muita gente devia fazer propostas. E aí é óbvio que aquele senhor, com seus 50 e poucos anos na ocasião, com síndrome de Peter Pan, já desprovido de cabelo, com desproporções físicas, não que eu estou falando que ele seja um PCD ou um cara, não é isso. Mas assim, sabe quando tu olha pra um cara e vê, tem coisas aqui que estão fora do esquadro. É tipo que nem vocês olhando pra mim. Tu olha, tem coisa que não bate, hein, não é legal, né? Mas pelo menos eu tenho o Simancol, o cara não tinha, acho que não tem até hoje. E aí, pra piorar, esse cara, ele tinha bons contatos, uma boa agenda, vamos dizer assim. A palavra dele nos anos 80 e 90 valiam, então isso é geracional e proporcionou a ele um bom status quanto às empresas e pessoas que compravam dele. Porém, assim como ele sabia fazer dinheiro, ele também sabia derreter o seu dinheiro. E aí o que acontece esse cara, desprovido de um QI para manter as coisas em pé, e sendo um cara muito emocionado com tudo, né? Ou seja, uma pessoa extremamente temperamental, inclusive com os negócios, esse cara acabou enfiando todo o dinheiro dele como se ele tivesse queimado em um altar. Não estou falando mal de religiões, vocês sabem, mas foi a mesma coisa que ele ter feito isso. Aí essa moça um dia, como a gente diz aqui, deu área, né? Caiu fora, e aí foi tentar continuar lá suas aspirações na região de onde veio. Como eu nunca ouvi falar dela, né, e eu só vi ela por foto, e realmente era uma moça bem espetacular, deu pra entender o porquê que ele se encantou, mas ao mesmo tempo também era lógico, só ele pra achar que ela foi por amor, porque era muito desprovido, assim, muito desparelho o peso na balança entre uma pessoa e outra. Né? E aí, óbvio, isso fez com que a empresa tivesse a maior derrocada. Imaginem vocês, se no ano de 2014, 13, enfim, quando estava lá, a conta de energia da empresa já custava ali em torno de 33 a 50 mil, só a conta de energia, por conta dos equipamentos utilizados. Turma, desculpa cortar a experiência de vocês, mas é um pedido rápido. Comenta aqui embaixo sobre o trecho que você assistiu até agora. O like ajuda você e a outra pessoa com o mesmo perfil para esse vídeo. Inscreva-se por todos nós. E se tu encontrou o botão de hypar, senta o dedão lá que vai ajudar a ti e a outra pessoa. Valeu! Então imagine um tombo de quase $500 mil. Isso condenava e muito todo o patrimônio da empresa. Motivo, isso poderia ser tranquilamente um fundo de reserva para manter as coisas em pé. Enfim, eu também não vou entrar muito em detalhe financeiro, porque o que importa aqui, o que faz vocês clicar nesse vídeo, é justamente a thumbnail e a história a respeito de uma moça com belos atributos físicos, ou seja, o cara pensou com a cabeça de baixo e se empolgou com uma bunda gigante. Bingo, não tem como dizer que é diferente. Né? E, querendo ou não, é o que encanta muitos aqui. E muitas, quando vocês fazem as análises em parâmetros diferentes, se é que vocês me entendem. Perfeito, então, o que aconteceu? Lá houve o primeiro grande tombo desse cara, né? De usar a cabeça de cima, de não refletir um pouco sobre as coisas e de tomar péssimas decisões, onde ele já tinha saído de um casamento conturbado. Aí, ao invés de ele tentar sossegar o facho e procurar alguém que fosse companhia, não apenas estética, mas companhia, alguém com quem tu troca ideia, alguém com quem tu divide o ambiente, com quem tu divide as informações e a história. E outra, também olhe para si e entenda, cara, eu sei fazer dinheiro, mas eu não sou uma pessoa com uma excelente oratória,
eu não tenho os melhores atributos físicos, eu não tenho o melhor combo de ostentação, vamos colocar assim. Então, cara, que tem um pacote que é ruim, a única coisa é que ele é um bom provedor, ele só é um bom provedor. Ele consegue fazer dinheiro, mas ele não tem outros grandes atributos a não ser esse. Porque é uma pessoa de péssima comunicação. Vocês precisam ver esse cara falando. Um dia alguém, quando gerenciou a empresa para ele, disse que a comunicação na empresa deveria melhorar. Ele, na sua cabecinha de suco-tangue, o cara, ao invés dele achar que ele deveria melhorar, porque realmente os grandes problemas que aconteciam de faturamento eram por conta também de uma comunicação ruim por parte dele, não. Ele achou que as pessoas deveriam se comunicar entre si melhor. Ou seja, o cara não conseguiu compreender uma coisa que um gerente falou de maneira sutil. Para que vocês compreendam, o cara, mesmo sabendo muito bem, assim, ele tem qualidade no que ele entrega, tá? O produto dele é bom, isso é fato. Em compensação, a administração, ela é totalmente sanguínea, ela não tem razão administrativa. É tudo feito na emoção e no impulso. Inclusive, às vezes, os fechamentos e o jeito com que ele lida com os clientes, a forma com que ele fala. E isso também, obviamente, se reflete com as pessoas com que ele lida dentro da empresa dele. Bingo. Então, para que vocês entendam, por que eu sei dessas histórias? Porque a família trabalhava em conjunto na parte administrativa e essas histórias eram contadas assim como se fosse uma farofada. Ninguém lá era subliminar na hora de falar. Todo mundo chegava e expunha as coisas assim com toda a veemência possível. Então imaginem vocês, no intervalo do café da manhã, ou no intervalo do almoço, tu tá lá tranquilo e chega alguém abrindo a porta estupidamente, quase que jogando as coisas pro alto, um familiar com o outro, botando o dedo na cara e assim, uma discussão de família sendo ali aberta a todo o administrativo. Ou seja, nós acompanhávamos aquela enxurrada de loucura, de devaneios entre a família, onde se envolviam ex-mulher, filhos, o cara com a atual e mais o lance que ele teve com essa pessoa lá da região sudeste. Aí imagine vocês, era o fulaninho de tal e as suas 3 mulheres e mais os filhos ali. E eles também, obviamente, com os seus problemas pessoais, eles vinham e expunham ali. Então assim, tu ficava sabendo tudo da vida de todos eles, sabe, misturando aquelas energias dos pensamentos pequenos de cada um e aquilo se emanando lá dentro. Beleza. E aí vocês conseguem deste vídeo aqui ir para a parte 2, onde eu conto a minha experiência agora, quando eu volto em 2016, e aí para variar, ao invés das coisas terem evoluído, parece que elas implodiram ainda mais. E hoje, sinceramente, tá? Com tudo que eu tô contando aqui, eu não vou dizer para vocês que eu jamais falarei com essas pessoas. Não, porque seria também assim, seria eu achar que a minha cotação tá muito alta e que eu não preciso, talvez, dessas pessoas. Mas o que eu digo a vocês é, dificilmente eu vou voltar a ter contato com essa turma aí. Por conta dos 2 episódios. Tudo o que eu vi da outra vez, e aí ter tentado voltar, mas também foi numa ação meio desesperada. E aí hoje, olhando para todo o cenário, com tudo que eu havia visto lá, com a idade que eu tenho hoje, afinal, no atual momento dessa gravação, estou com 39 anos. Quem ver isso a partir de 29 de junho de 2027, estarei no dia completando 40. E aí, com base no reflexo daquilo que eu vi quando eu tinha lá os meus 25 anos, 25 anos ali, que foi 24 ou 25 anos, que foi a época que eu trabalhei com eles a primeira vez. E aí, passando por isso agora, eu vi, realmente foi uma baita de uma burrada minha ter voltado com essa turma aí. E não por conta das pessoas mais jovens da família, não, por conta das pessoas mais velhas. Por conta das pessoas que deveriam passar a maior experiência e demonstrar pra gente uma compostura, não, delas vem o chorume, delas vem o pior. Isso que se eu for contar a história da ex-mulher desse cara, que é a mãe, a matriarca dos filhos, cara, também tem histórias escabrosas de coisas que eu vi e que eu ouvi saindo da boca da família. Mas é assim, também como eu não tenho muito envolvimento com ela, não sei. Vai depender do apelo de vocês aí pra eu contar. Mas é isso, é um senhor, na época com seus 50 e poucos, que tem síndrome de Peter Pan, que tem mania de grandeza sobre si, e que pensa muito com a cabeça de baixo e não com a de cima. E aí, o que eu fica aqui a reflexão para todos vocês, pessoas assim, muito sanguíneas, muito emocionadas para lidar com as coisas, e principalmente pessoas que são muito impulsivas, que não refletem a respeito das coisas, elas tendem a gerar problemas. E aí tu imagina, na ocasião quando eu entrei lá nessa empresa que tinham, sei lá, 80 pessoas, quando eu saí, eu era o número 22, a minha inscrição.
Eu era o 22º, porque depois ficaram os outros 21 lá, né? Em registro. E aí quando eu volto, né, nessa segunda parte que já apareceu por aí, vai estar na descrição desse vídeo, já terá aparecido num card aqui em algum momento, na ocasião quando eu retornei para essa empresa, hoje essa empresa deve ter esses 22. Mas pensem vocês, quando eu entrei já estava em queda, e eram 80, 86 ou 88, eu sei que era um número par. E quando eu saí eram 20, eu era o 22º. Aí hoje eu chego lá, ao invés da estrutura ter melhorado, ela ainda está mais enxuta, né? E os times hoje que tu consegue montar são piores, mas é por conta do quê? Uma pessoa com esse tipo de lampejo sobre as coisas, ela não vai ser melhor na produção. E ela não vai conseguir atrair para perto de si pessoas com uma boa energia. Ele vai trazer sempre pessoa murrinha, pessoa difícil de lidar, pessoa complicada. E aí, olhando para isso tudo hoje, eu penso, realmente, quando eu saí, agora de novo, pela segunda vez, não da forma que eu gostaria, porque da outra vez eu saí por cima, dessa vez eu saí por baixo. Quer dizer, olhando para o que aconteceu na hora, porque hoje, analisando o que eu passaria de perrengue lá nesse lugar, na verdade eu saí no momento certo. Eu não sei se eu quero me envolver com essas pessoas de novo. Mas veja bem, não por arrogância, é por entender que as nossas energias não batem. E que eu, apesar de não ter dado tão certo quanto gostaria, que eu não tenho que me misturar com aquele tipo de mentalidade. Porque vamos lá, te suga, te manda pra baixo. E agora eu acabo de olhar pro relógio e é 17h17. Num domingo. A gente se vê.